não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então eu vejo que esse senso da musicalidade falta absolutamente às pessoas. Quer dizer, faltou o quê? Faltou um longo convívio com os grandes poetas. O Bruno Tolentino era um grande poeta porque ele sabia toda a poesia ocidental de cor. Tempos atrás eu recomendava que as pessoas ouvissem determinadas músicas tantas vezes até decorá-las. Né? Isso cria uma estrutura na sua memória que depois te ajuda. Quando você reconhece situações que tem algo daquele mesmo sentido melódico e ritmo, você associa imediatamente uma coisa com a outra. Então você tem que ter, vamos dizer, na cabeça uma coleção dessas melodias e harmonias para você perceber qual é o sentido musical do que está acontecendo. Do mesmo modo que você precisa ter visto um montão de quadro, um montão de estátua, um montão de edifício, para você ter as analogias espaciais apropriadas. Tá certo? Se não tem isso, eu digo, meu filho, o talento não adianta. Tá certo? E, sobretudo, vamos dizer, aqueles que se dedicam à poesia, à literatura. Olha, tudo que as pessoas estão escrevendo no Brasil hoje é extremamente desagradável e de mau gosto, mas muito, 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 muito. Inclusive os melhores. Quando você vê pessoas que têm algo ainda do traquejo de língua, tem o traquejo da linguagem jornalística, que é uma linguagem, assim, vamos dizer, só tem um plano de significação e que ela reflete não uma tradição literária, mas reflete uma técnica profissional que se aprende dentro da redação ou dentro das escolas de jornalismo. Por exemplo, quando você lê o Diogo Mainardi ou lê o Reinaldo Azevedo, eles dominam isto. Isso aí, gente, isso aí é jornalismo, isso aí não é literatura de jeito nenhum. Não é literatura, não é filosofia, não é nada. Então, são coisas que, eliminado o contexto imediato que gerou esses escritos, não terão mais importância alguma. Continuam arquivados como documentos históricos para quem quiser conhecer o período, mas fora disso, são coisas que não dizem mais nada para quem não está naquela situação. São expressões imediatas de uma situação que se narra e se expõe, né? Assim mesmo. E nesse sentido, são coisas bem escritas. Mas isto, no Brasil, é o máximo que se tem hoje. Né? Literariamente, eu conheço várias pessoas de talento, tá sendo no Brasil. Tem o Yuri Vieira, tem o Silvério Duque, o poeta Silvério Duque. Né? Mas esse pessoal ainda tem que treinar muito. Tem que treinar muito para poder competir com o primeiro livro de poesia do Bruno Tolentino, que ele escreveu aos 18 anos de idade. Ou com os primeiros versos do Manuel Bandeira. Ou seja, com o que eles estão fazendo, eles não têm um lugar na história literária. O lugar na história literária é assinalado pela posse e domínio da tradição e dos meios expressivos que ela criou. Essa conquista dos meios expressivos pode dar um trabalho miserável. Por exemplo, há um grande escritor brasileiro chamado Marcos Rebelo, né,
que o sonho da vida dele era absorver a linguagem cotidiana do carioca, né? A linguagem da pessoa comum, inclusive das pessoas da rua, que se encontraram na rua, no cotidiano, inclusive o pessoal malandro, inculto, etc, etc. Absorver tudo isso em formas gramaticais perfeitas. O Marcos Rebelo, ele não cometia um erro de gramática nem quando falava. Ele colocava todos os pronomes certinhos, conjugava todos os verbos certinhos, etc, etc. Quando você lê os livros dele, como Marafa, A Estrela Sobe, e os 3 volumes da série Espelho Partido, que ele tinha programado para ser 7, mas ele morreu, e que mesmo assim é uma obra-prima, você fica impressionado com a naturalidade da fala dos personagens. E só depois é que você vai perceber que aquilo é a gramática portuguesa mais pura, mais castiça que pode ter. Você imagina quanto tempo o cara se exercitou para fazer isto, né? Ou o nosso amigo Herberto Salles, que cada livro novo que ele escrevia era um novo desafio linguístico, né? Então, escrever, por exemplo, um livro inteiro, né? No estilo como Cascalho, que é um livro que é escrito inteirinho na língua local dos mineradores do estado da Bahia. Havia uma região mineira no estado da Bahia. Ele foi lá, ouviu, fez um glossário, copiou todas as palavras locais que tinha. O glossário é do tamanho do livro, né? E daí escreveu um livro inteiro naquela linguagem. Depois decidiu escrever um livro no estilo do século XVIII, que é Os Pareceres do Tempo. Depois de escrever um livro inteiro em burocratês. Ele pegou a linguagem dos burocratas de Brasília, né? Ficou anos lá copiando as expressões e palavras, etc, etc, etc. E daí escreveu um livro inteiro, né? Que é o Einstein, o mini gênio, né? Que é a linguagem dos burocratas, sobretudo os burocratas da parte de educação, assistência social, essa coisa toda. É assim que se faz o escritor, gente. É. Então, vocês viram os, né, exercícios de estilo que fazia o Graciliano Ramos, que tem a fórmula estilística mais simples do mundo. Não era uma coisa tão desafiadora quanto esses camaradas tentavam fazer. Tá certo? Mas era simplesmente o negócio de dizer a coisa da maneira mais clara, com o mínimo de palavras, e com as sentenças mais curtas possíveis. Né? Então é o seguinte, se você, na primeira edição do livro Memória do Cárcere, eles fizeram os facsímiles dos manuscritos de algumas páginas, né? E você, primeiro do manuscrito e depois do manuscrito datilografado, ambos com as correções que ele fazia. Ele tentava 5 palavras para cada palavra que ele escrevia, né? Tentava escrever 5 palavras para cada palavra que ele escrevia. Escrevia a primeira, riscava. Escrevia a segunda, riscava. Escrevia a terceira, riscava. Na quinta ele acertava. Né? Depois de ter feito isso no seu próprio manuscrito, daí mandava datilografar. Datilografava aquilo, ele fazia tudo de novo. E é por isso que dava certo. Quem faz isso hoje em dia? Então, é claro, vamos dizer, em artigos de jornal, você não vai fazer isso, você não vai chegar a esse nível de cuidado, tá certo? Porém, no meu livro, o Jardim das Aflições, eu fiz a mesma coisa. O negócio está bem encapuchadinho, está bem arrumadinho ali, tá? Até onde eu podia, com os meus parcos recursos, que eu nem de longe me considero um escritor da altura desse. Eu sou um escritor técnico de filosofia, então isso aí é eu acho que tecnicamente eu sou um expositor filosófico até melhor que o Mário. Da técnica produtiva, acho que domino até melhor que o Mário. Na verdade, não sei, porque tudo que o Mário fez é gravação apenas, e feito assim tudo, 4, 5 livros por ano. Então, nós nunca vamos saber o que seria um livro escrito pelo Mário Ferreira. Né? Mas, então, esses cuidados, essa coisa, vamos dizer, obsessiva
né, com a forma, e desenvolver o ouvido, né? Comparar o que você escreveu com o que Fernando Pessoa escreveu, Antero Quental escreveu, Camões escreveu, Manuel Bandeira escreveu. Né? Eu não vejo mais essa preocupação hoje. E sem isso, evidentemente, não há literatura. Né? Então, é porque tem esses cuidados, vamos dizer, que a obra literária ultrapassa o interesse imediato do seu período histórico. Né? Porque, vamos dizer, por baixo onde uma obra de arte se compõe, como dizia o grande crítico polonês, Roman Ingarden, é como a cebola, se compõe de várias camadas. Né? Então, em primeiro lugar, você tem uma camada sonora. Não é isso? Em cima dessa camada, você tem uma camada de coisas a que esses sons se referem, né? E que são, vamos dizer, imaginados como se fosse um segundo andar em cima disso aí. E depois disso você tem um terceiro estrato, que são, vamos dizer, os enredos, os dramas que estão sendo ali narrados e assim por diante. Né? Bom, na primeira vez que você lê, você passa por cima da camada sonora e vai direto para o mundo do enredo, das coisas referidas, etc, etc. Mas quando mais tarde você lê com mais atenção, você começa a ver as relações entre uma coisa e outra. Você vai ver como aquele mundo de imaginações, de imagens, ideias, só se pôde construir graças à coerência da camada sonora que estava embaixo. Se você contasse as mesmas coisas com outros sons, não ia funcionar. Vamos dizer, e este, vamos dizer, é claro que é um dos grandes problemas da tradução, porque a ordem das referências vai continuar a mesma, mas os sons não são os mesmos. Então, você vai ter que criar equivalentes. Né? Esse é um problema terrível. Né? Esse nível de sensibilidade para a linguagem, ninguém mais tem no Brasil. E só quem vai poder preservar isso são vocês. Porque isso não vai ser ensinado em nenhuma faculdade de letras. Tá certo? Isso não vai ser discutido em nenhuma revista cultural. Mesmo porque os caras que escrevem para a revista cultural também escrevem mal. Né? Vamos dizer, no jornalismo brasileiro, eu só vejo um camarada cujo escrito chega a ter algum valor literário. Quer dizer, alguma coisa que valerá a pena ler quando a situação tiver passado, que é o João Pereira Coutinho, que é um português. Fora isso, não tem mais nada, gente. Agora, se você pega um jornal dos anos 50, 60, nossa, você não pode esquecer que tudo isso que eu coletei do Otto Maria Carpo, nos ensaios reunidos, era artigo de jornal, não era outra coisa. Ele não publicou aquilo, vamos dizer, em revistas acadêmicas, nem nada, tudo artigo de jornal. Agora, você imagine um artigo do Otto Maria Carpo na Folha de São Paulo de hoje. Nem o tamanho é admitido. Os jornais foram encurtando nos seus textos. Quer dizer, partindo do princípio de que você está fazendo uma coisa, está imprimindo uma coisa para gente que não quer ler. Então, o senso da miséria do meio ambiente tem que ser permanente em você. Você tem que lembrar disso 24 horas por dia. E é melhor você ficar no vazio, ficar sem referência durante um tempo e sentir completamente perdido, do que se você se agarrar a essa referência local para lhe dar uma segurança. Então, ou para você sentir que você é igual a todo mundo, ou para você sentir a comunicabilidade. Na verdade, o nível de comunicabilidade desses textos que saem publicados hoje é mínimo, porque eles também não se entendem uns aos outros. Não há como entender. Então, quando as pessoas não se entendem uns aos outros, o que elas fazem? Elas se inventam. Então, você não entendeu o que o sujeito disse, mas você inventa o negócio que ele disse. E você discute com isso que ele inventa. Isso aí, vamos dizer, é um fenômeno geral, né, na mídia brasileira, no debate cultural, entre aspas, brasileiro. Hoje em dia, tá certo? Então, você não responde ao que um outro sujeito disse, você responde ao que você gostaria que ele tivesse dito, para daí ser mais fácil você responder. Né? Em suma, isso tudo é uma conversa de criança. Então,
também é absolutamente necessário que vocês entendam que o papel que está reservado a vocês na cultura brasileira não é, de maneira alguma, o de participar dessa conversa no nível que os caras estão fazendo hoje. Vocês não vão disputar os lugares dessas pessoas, vocês vão criar outras funções. Tá certo? Ortega y Gasset dizia o seguinte: gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Então, nesse sentido, vocês não têm que ser gênios, quer dizer, vocês têm que inventar meios de atuação que sejam completamente diferentes desses. E, portanto, vocês não têm que se amoldar em nada, em absolutamente nada, ao presente estado de coisas. Eu tenho um amigo, Antônio Donato. Antônio Donato ficou anos estudando filosofia escolástica. Ele traduziu os comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Ele estava fazendo a faculdade de educação. Então ele decidiu fazer uma tese de mestrado sobre, chama-se Educação segundo a filosofia perene, quer dizer, segundo a escolástica, especialmente Santo Tomás de Aquino. E ele fez uma tese de 1000 páginas com a bibliografia de 300. A tese de mestrado é 80, 90 páginas, não vai passar de 150. Ele chegou, botou aquele tijolo na frente dos professores, eles ficaram aterrorizados, aprovaram sem ler. Eles não tinham condição de julgar aquilo. Seria preciso uma vida inteira de estudo para julgar. Então, por via das dúvidas, né, aprovaram, sentindo-se esmagados. Tá certo? E é isso que vocês têm que fazer. Vocês não têm que fazer uma coisa que seja compreendida dentro desse meio. Não, vocês vão ter que ser compreendidos por outras pessoas como vocês, né, que existirão no futuro. Está entendendo? E nós temos que criar, vamos dizer, o nosso próprio diálogo que vai parar infinitamente acima das cabeças dessas pessoas hoje. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, que entrar em campo para discutir com elas. Claro, você pode denunciá-las de vez em quando, tá certo? Mas isso não deve ser sua principal ocupação. Tá certo? O negócio é criar um outro debate intelectual em cima desse. De modo que, pelo simples peso do que você está falando, o de baixo acabe cedendo. Não é isso? Então, se qualquer um de vocês, agora, no instante em que eu estou falando aqui, você se coloca em julgamento pelos critérios presentes, vamos dizer, do establishment cultural, você está lascado. Você vai tentar se adequar a eles, fazer mais ou menos o que eles estão fazendo, só que um pouco melhorado. Só que é o seguinte: para uma coisa ser melhorada, é preciso que a raiz do que é bom esteja nela. E essa condição não se cumpre absolutamente. Não há nada a ser melhorado no presente debate cultural brasileiro. Você tem que fazer outra coisa completamente diferente. E, inclusive, vamos dizer, as relações entre esse debate cultural e a política têm que ser muito diferentes do que são hoje. Né? Hoje em dia, qualquer sujeito que abra a boca na mídia brasileira, ele já tem, vamos dizer, ele representa um grupo, um determinado grupo político. Você se identifica com aquilo. Né? Esses grupos, na verdade, são bastante afins, bastante parecidos uns com os outros, não tem grandes diferenças. Tá certo? E nós temos que ser o contrário. Nós não temos que representar grupo político nenhum, mas ao contrário, de tudo que nós fizermos, pode aparecer grupos políticos mais tarde. Quer dizer, você inspirar uma classe política futura é uma das suas funções. Inspirá-la e não representá-la. O sujeito que representa, que fala em nome de um grupo político, que expõe e defende, mais bravamente ou menos bravamente, as opiniões daquele grupo político, ele não está desempenhando uma função intelectual, está desempenhando a função publicitária. E isso no Brasil de hoje, infelizmente, se confunde isso aí com uma atividade intelectual. Pois se você pegar todos os defensores de ideias petistas ou de ideias liberais, são apenas publicitários. Contribuição propriamente intelectual nula. Simplesmente o que eles estão fazendo é a arte de argumentar e a arte de tentar persuadir. É bom, não nego que isso tenha
Tem lá a sua importância, tem que haver pessoas que façam isso, mas essa definitivamente não é a nossa função aqui. Você veja que, historicamente, mesmo dentro da esquerda, os grandes intelectuais da esquerda jamais fizeram isso. Mas você não vai ver o Georg Lukács ou o pessoal da escola de Frankfurt, né, defendendo ideias comunistas. Não, para isso tem jornalista, tem polemistas, tem um monte de gente, né, capaz, vamos dizer, de baixar o nível dessas posições até dizer, um público semiletrado. Né. Georg Lukács, por exemplo, é dificílimo de ler. Né. Ele, numa discussão no jornal, não convenceria ninguém. Tá certo? Então, mas ele está desempenhando a função verdadeiramente intelectual. Quer dizer, ele está, entre outras coisas, ele gera a possibilidade de uma política. E essa é uma das funções que nós temos que fazer. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.